boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. E vai ser um prazer imenso estarmos juntos. O Dia dos Pais está chegando e a relação pai-filho é assunto trabalhado na Escola de Paternidade e no livro Letramento de Pais, um guia sobre paternidade, do jornalista Nélio Souto. Muitas pessoas passam o Dia dos Pais sem a figura paterna e o Instituto Viva fala como esse abandono afeta a vida das pessoas. Em contrapartida, a Defensoria de Minas Gerais atua com o projeto Direito a Ter Pai, que ajuda filhos a terem o nome paterno na certidão de nascimento e até mesmo fazerem exames de DNA. E você, sabia que a Constituição Federal prevê a licença paternidade por 5 dias? O advogado da família vai nos explicar melhor sobre o assunto e teremos o depoimento de um pai que aderiu à licença paternidade. E ainda vamos contar a experiência de um pai gestor do lar. Tem muita coisa boa no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente. Você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte e o Sala de Estar já começou. A origem do Dia dos Pais pode ser atribuída historicamente lá na Babilônia, há cerca de 4.000 anos, com o rei Nabucodonosor, quando seu filho, o Emeuso, moldou um cartão em argila, desejando sorte, saúde e vida longa. A partir daí, a data teria se tornado uma festa nacional. E essa relação pai e filho é muito importante para as famílias. Vamos ver o que este pai tem a dizer sobre a paternidade? Vamos ver. Bom, eu tenho 2 filhas, a Inaê, de 6 anos, e a Suri, de 2. Nesses 6 anos, eu venho aprendendo. Eu me intitulo um aprendiz todos os dias, porque a forma que eu encontrei de viver, de me relacionar com elas e comigo mesmo, é aprendendo. Todos os dias buscando ferramentas, todos os dias escutando-as, percebendo-as. É um presente para mim ser pai e a forma que eu encontrei nesses anos de viver com toda a harmonia que eu gosto e acredito e ter um relacionamento de respeito, de amor, é através dessas trocas, é através do aprendizado. Hoje em dia tem tanta ferramenta disponível aí pela internet, livros, pessoas que podem, né? Então eu venho escolhendo aprender e me desenvolver um pouquinho a cada dia, porque a gente não nasce pai, né? A gente vai aprendendo e vai se transformando todos os dias. É isso. Eu sou um apaixonado, eu me sinto um abençoado por ter 2 filhas e poder ter a oportunidade de aprender com elas. Obrigado. A Escola de Paternidade é um espaço dedicado a soluções práticas e apoio contínuo para todos os pais. O objetivo é empoderar os homens sobre todas as fases com conhecimento, comunidade e também com relação à convivência, ajudando a tornar a jornada da paternidade mais gratificante e equilibrada. E para falar mais sobre o assunto, estamos com o jornalista Nélio Souto. Seja muito bem-vindo, Nélio. Prazer estar aqui, Sueli, com vocês. Eu que agradeço, muito bom falar sobre isso, né? Nélio, você teve a ideia de fazer esse projeto como? Como que surgiu? Então, eu sou pai há cerca de 3 anos, né? Me tornei pai. E eu acho que os pais, principalmente da minha geração, têm um pouco de dificuldade, às vezes, num primeiro momento, pelo menos nos primeiros anos, de encontrar apoio, assim. Diferente das mães que se organizam muito bem, né, para falar sobre maternidade, eu acho que os pais, eles ainda estão tímidos nesse movimento de paternidade. Eu costumo dizer que o pai primeiro vira pai, e aí ele vai cuidar das coisas ali relacionadas à paternidade, e só depois, muito depois, que ele vai se dar conta de pensar um pouco sobre o pai que ele é, ou como é ser pai, se ele está cumprindo bem o papel dele. E aí eu acho que eu me antecipei um pouquinho e entrei nessa discussão
um pouco cedo, assim, logo no início, quando eu me tornei pai. E aí eu fui procurar meus pares, outros pais, amigos, e eu tive essa dificuldade de me organizar nesse sentido. Entendo. Pouco assunto sobre paternidade, pouca formação. E aí eu falei, poxa, já que não tem, vamos fazer. Legal. E aí eu acionei uns amigos, algumas pessoas ligadas aí, enfim, a alguns estudos, não necessariamente de paternidade, mas falei, vamos colocar paternidade, nós somos pais, vamos falar disso, da nossa história, das nossas dores. E aí chegamos à conclusão que seria legal ter um lugar que reunisse formação sobre paternidade. São muitos assuntos que são discutidos por mães, né? Mas eu acho justo a gente ter um assunto, talvez, esses assuntos direcionados para pai, porque é uma outra linguagem, principalmente considerando que a gente precisa dar mais espaço para as mães, a gente precisa tomar um lugar que é nosso e que muitas vezes a gente sobrecarrega as mães por não estarmos ocupando os nossos lugares como pais. A gente deixa tudo para a mãe, né? Isso é ótimo, porque também eu como mãe, eu sei como é. Então, é muito legal, né, trazer essa informação para as pessoas. E me fala aqui, você escreveu esse livro muito legal, Sim. O Letramento de Pais, um guia sobre a paternidade. Isso. Como que você teve essa inspiração? Então, eu escrevia, eu comecei depois de um tempo a postar muitas coisas nas minhas redes sobre paternidade. E aí alguém um dia falou, Nélio, onde está aquele texto que você falava que... Eu tenho um texto que uma vez eu escrevi que fez muito sucesso, falando, pai não ajuda, né? Pai é pai. A gente tem mania de dizer assim, o pai ajuda a mãe. O pai não ajuda a mãe, o pai faz o papel dele como pai. E aí alguém um dia falou, eu não estou achando aquele texto que você escreveu e tal. Eu falei, por que você não escreve um livro? E aí eu gostei da ideia, porque o livro é uma memória que se cria, é uma memória de certa forma, mais, pelo menos, volta da minha geração, não quero entrar no choque de gerações, mas da minha geração eu gosto de ler, eu gosto de livros, porque a internet, por mais que esteja tudo lá, é difícil encontrar as coisas. E fica muito solto também. Muito solto, né? E aí a ideia de reunir alguns assuntos que eu já trazia nas redes sociais, ou que eu já discutia, e organizar isso de forma... Eu não gosto muito dessa palavra, eu confesso, guia, porque né, parece que guia é alguma coisa que eu não estou ensinando nada, não tem respostas aí, muito pelo contrário, eu acho que é muito mais sobre perguntas. Mas a ideia foi essa, foi reunir aí alguns textos e assuntos que eu já tratava, é a minha dor, representa a minha dor e a dor de muitos pais, que é o cotidiano, a rotina mesmo do pai com a família. Perfeito. Nélio, você falou muito sobre questão de gerações, né? E aí a gente vê o quê? Se depara com um pai moderno. Na sua opinião, quais são os principais desafios? Pois é, o pai moderno, acho que hoje o maior desafio do pai é ocupar o seu lugar, sabe? Porque por muito tempo, assim, é geracional, é histórico isso. A gente sempre conheceu o pai no lugar de provedor, né? E tá tudo bem, não que não seja, o pai é provedor. Mas isso é só um dos papéis do pai. Então a gente costuma, às vezes, né, historicamente, a gente vem reproduzindo isso socialmente, ou a gente aprendeu com o pai, aprendeu com o avô. Então a gente acha que o nosso papel é sair de casa e buscar o sustento da família. E a responsabilidade emocional dos nossos filhos também é nossa. E outras demandas, né, que os nossos filhos têm. Então o desafio do pai hoje é pensar que a mãe não é mais aquela mãe que fica em casa cuidando do filho. Ela tem outras demandas. Ela sai para trabalhar, ela quer se cuidar. Então o pai precisa assumir o lugar dele para que a mãe consiga ter o espaço dela. Porque hoje ela está sobrecarregada, porque ela assume espaços que estão vazios, porque não foram ocupados por pai. O desafio do pai na paternidade é reconhecer o seu verdadeiro lugar, que está lá meio abandonado, na grande maioria dos casos. Verdade. E como você acha que os pais eles podem ajudar nesse processo todo para não sobrecarregar as mães? Você dá alguma dica? Sim, eu acho que é muito legal que o pai entenda que, vamos pensar assim, a gente, né, pensando, claro, num modelo heteronormativo, né, enfim, existem várias formações familiares, é preciso dizer isso, mas numa formação, né, na minha formação familiar e de muitas pessoas, por exemplo, é importante que o pai entenda que uma vez que a mãe, né, a gente não tem capacidade de ir lá e gerar o filho, isso é da mãe. Uma vez que o filho nasça, os papéis são os mesmos. Até a amamentação, quando não se não, a minha esposa, por exemplo, não amamentou no peito. Então, eu também amamentava. Legal. Então, todos esses papéis, eles podem ser divididos. Não há diferença entre pai e mãe com relação ao cuidado, né? Então, o pai e a mãe, eles têm os mesmos papéis. Então, como que o pai pode fazer? Simples, olhe para o seu espaço. O que a mãe está fazendo, ele também pode fazer. Então, é fazer uma divisão dessas tarefas. É cuidar do espaço físico, né? Que a casa é um espaço, né? Cuidar daquele espaço e é cuidar da criança, estar com a criança. Então, principalmente em modelos que essa criança fica muito tempo na escola
E aí chega à noite o pai e a mãe do trabalho, eles têm ali os mesmos papéis, né? O pai para a TV ou, né, enfim, e cuidar de si, ficar ali no seu momento enquanto a mãe vai cuidar do filho. Então o pai precisa olhar para a sua relação familiar. Perfeito. E com relação às práticas do dia a dia, você já comentou, né, sobre a amamentação e tudo. O que mais você acha que pode ser que ajude nessas práticas do dia a dia? Eu acho que eu vi a mãe, assim, sabe? Eu vi a mãe, eu não gosto de generalizar, mas às vezes a gente é ruim de homem, o pai, não toma as rédeas da casa nesse sentido, deixa muito para a mulher como se isso fosse o papel dela. Então, acho que lá em casa, apenas vou dar um exemplo de o que funciona na minha casa, né? Minha casa tem muita conversa, muita organização. Então, ó, tem 2 banheiros, o banheiro é meu, sabe? Alguém faz almoço, alguém lava a louça. Legal. Então, quem acorda de madrugada, agora não mais, mas quando minha filha era menor, a gente dividia em 2 turnos. Então, um turno era dela, um turno era meu. Então, acho que você organizar o seu dia a dia como um dia a dia da família, né? Afinal de contas, os interesses são os mesmos, né? Todos ali, o pai, a mãe, o filho, todo mundo quer a mesma coisa, viver em harmonia, viver feliz, ter uma família, né, saudável, inclusive emocionalmente saudável. E isso ajuda, inclusive, no vínculo com os filhos, não é? Sim, e isso a gente tem estudos que comprovam isso, né? Isso vai impactar diretamente, né, em como que adulto essa criança vai se tornar, né? O afeto que ela recebeu, a organização na família que ela teve, o amor que ela recebeu, o tempo de qualidade, né? Porque aí é outro assunto, mas o telefone rouba muito a nossa atenção, né? E pega uma atenção nossa que poderia ser dedicada aos filhos. Então, é organizar o nosso tempo e cuidar da nossa família. Muito bem. Nélio, também a gente pode pensar também que hoje os pais, às vezes, ficam muito tempo fora de casa e a mãe também por causa de trabalho, né? Como que a gente pode tentar melhorar essa relação com os filhos quando, né, chega em casa, nessa situação? Eu acho que existem algumas... A gente viu muitas gerações terem uma relação mais intimista. Né? A gente se perdeu um pouco com relação a isso por conta principalmente das telas. Então, a dica que eu dou, eu acho que a gente precisa fazer isso, é a gente voltar um pouquinho para aqueles jogos e para aquelas brincadeiras que existiam antes de celular. Tem uma geração aí que não sabe que existia vida antes do celular. Então, existia jogos, brincadeiras. Então, os jogos de tabuleiro, dependendo da idade da criança, quebra-cabeça funciona muito bem, porque é aquele negócio que você joga na mesa, bota no chão, os pais estão juntos, a mãe, o pai, o filho. É um momento que, com certeza, a criança vai levar... Aquele momento em família, né? Resgate desse momento em família é importante, né? As refeições, sem celular na mão, pelo amor de Deus, mas sentar à mesa, estar ali presente de fato. Colocar o filho para dormir também é um momento ali que você conta uma historinha, né, que você conversa com o filho, você tem uma escuta ativa com o filho, você ouve o filho. Então, acho que passou fora de casa o dia inteiro trabalhando, chegou em casa, dá um tempinho, invista esse tempo com na qualidade, sua relação. Né? Com o tempo de qualidade, que é muito importante. É isso. Nélio, com relação ao futuro da paternidade, o que você acha que a gente está caminhando para qual lugar aí? Eu acho que a gente está com passos muito lentos, porque a gente está muito atrasado. A gente começou a falar disso outro dia, né? Mas está saindo do lugar, isso já é importante. Pensa que até outro dia a gente não tinha sequer banheiros de família em shoppings, por exemplo. Então, a gente partia do princípio que só a mãe passeia com o filho e só a mãe troca fralda. Então, hoje a gente já tem espaços que um pai pode fazer isso. Esse banheiro família é muito genial. Quem criou, parabéns, ajuda muito. Existe um movimento no Brasil já há uns anos que defendia isso, esse espaço para que o pai também pudesse atuar ali no cuidado do filho. A própria licença paternidade, há um movimento hoje que possa estender a licença paternidade, porque 5 dias é muito pouco. A mãe chega, às vezes, né? Se foi uma cirurgia, ela precisa de cuidados, ela precisa de apoio, e eu não posso considerar que 5 dias seja suficiente, o pai precisa voltar para trabalhar. Então, são pequenos avanços, esses movimentos que tentam expandir a licença paternidade, os espaços família, esses cursos de formação, a gente tem livros. Então, a gente tem hoje um conteúdo de apoio que vai fazer com que os pais, de fato, consigam ser pais melhores. Acho que é isso que a gente quer, sermos pais melhores. Isso mesmo. E, Nélio, para a gente já estamos finalizando aqui, gostaria que você deixasse uma mensagem, sabe, para os pais que estão nos assistindo nesse Dia dos Pais. O que você pode falar para eles aí? Pois é, Dia dos Pais, eu acho que a gente precisa falar da nossa relação como filho e para entender muita coisa da nossa relação como pai. Assim, eu costumo dizer que se a gente não revisitar o filho que fomos, a gente não vai entender o pai que nós somos.
Então, quero desejar um feliz Dia dos Pais e queria provocar os pais para que eles tenham essa consciência do que eles aprenderam com os pais e com os avós, que eles possam filtrar, tirar o melhor dessa relação e ressignificar, ao contrário de simplesmente reproduzir, né, um sentimento ou uma formação, um exemplo que ele recebeu dos pais. Os exemplos dos nossos pais são ótimos, né? Mas a gente precisa ressignificar algumas coisas e não simplesmente reproduzir isso nos nossos filhos. Afinal de contas, a gente está aí para evoluir e aprender. Verdade. Né? É isso. Nélio, muito obrigada pela sua participação, foi muito enriquecedora, né? Todas essas informações, que é um assunto novo até para ser tratado, né? Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Acho que a gente precisa muito falar de paternidade nas escolas, no trabalho, na vida. Porque é urgente que os pais tenham mais cuidado com os filhos e ocupem esse lugar importante, principalmente de divisão das tarefas com as mães. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Imagina. E no próximo bloco vamos falar sobre como a falta do pai pode impactar na vida dos filhos e como a Defensoria Pública de Minas Gerais atua para ajudar filhos e filhas a terem um nome paterno na certidão de nascimento. Voltamos já. Já estamos de volta com o Sala de Estar. Hoje o nosso tema é Dia dos Pais. De acordo com os dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o ARPEN, somente no ano de 2023, quase 100 mil filhas e filhos foram registrados apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. O projeto Direito a Ter Pai, da Defensoria Pública de Minas Gerais, é voltado para a efetivação do direito fundamental de filiação. O reconhecimento garante à filha e ao filho a possibilidade de conviver com o pai, manter uma relação paterno-filial de amor e respeito. E para falar mais sobre o projeto e o abandono paterno, estamos no estúdio com a fundadora do Instituto Viva, Daniela Pereira, e com a defensora pública Daiane Mendes. Ela é coordenadora da área da família da Defensoria Pública de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindas, viu? Como que o projeto Direito a Ter Pai, ele auxilia nas famílias, Daiane? Esse projeto idealizado pela Defensoria tem sido implementado desde 2011 para tentar estimular que as famílias consigam estreitar os seus laços a partir da regularização desse reconhecimento da paternidade e também da maternidade. Fazemos esse trabalho, esse projeto, com o intuito de que os filhos e filhas que ainda não tenham o nome do pai na certidão de nascimento consigam trazer para si essa identificação, que não só traz a identificação, a efetivação da dignidade da pessoa humana, mas também traz inúmeros direitos relacionados à pensão, né, aos alimentos, guarda, convivência e principalmente sobre o estreitamento de laços afetivos, que a gente sabe o tanto que é importante para um desenvolvimento saudável da filha e do filho. E com isso, além desse reconhecimento do pai, a gente sabe também que se estende a toda a família paterna. Então, é a possibilidade de participação do pai, dos avós, dos tios, na família dessa pessoa, né, desse filho e dessa filha. Então, a Defensoria faz esse projeto anualmente e sempre no mês de outubro. Nossas inscrições geralmente são abertas em setembro, então estamos próximos aí da data. Não percam essa oportunidade para vocês ainda que estão nessa situação, que têm esse direito e esse sonho, essa vontade, né, de ter esse pai no nome da sua na sua certidão de nascimento. Muito bem. E, Daniela, por favor, a gente fala muito com relação a esse abandono paterno. Como que isso realmente afeta a vida das pessoas, dos filhos e das filhas? Lá no Instituto, provavelmente, você deve ter visto muitos casos. Bom, antes de mais nada, queria parabenizar a Defensoria pelo trabalho excelente que é feito nesse aspecto, um trabalho muito relevante. A questão de você não ter um pai registral, ela é muito grave, muito severa, seja do ponto de vista prático quanto de um ponto de vista simbólico, né? E os profissionais da psicologia são as pessoas realmente que têm capacidade de discorrer a respeito disso com propriedade, mas é certo que isso gera muitos traumas para as pessoas, que aí são os mais diversos e em cada pessoa isso vai impactar de uma forma, mas não resta dúvida de que isso tem consequências psíquicas, psicológicas e emocionais muito graves. Mas, para além disso, a gente tem consequências também que vão muito além disso, até porque você ser pai não é apenas ter um nome numa certidão.
né? A paternidade não se resume ao nome no documento, ela é algo muito mais amplo e muito mais importante do que isso. E no campo do direito, talvez seja interessante a gente trazer para o telespectador e para a telespectadora que a gente tenha o abandono paterno, ele não é apenas não ter o nome no registro. Muita gente tem o nome do registro, mas não tem pais que se responsabilizam pela paternidade. Então, você tem tanto uma possibilidade de abandono material, que são os pais que não contribuem financeiramente, materialmente, para a manutenção, o sustento dos filhos e das filhas, o que inclusive pode ser considerado até um crime, né? A gente, lamentavelmente, tem um número muito grande de homens que não pagam pensão alimentícia. E também o abandono afetivo, de pais que efetivamente até pagam os alimentos, mas que abandonam afetivamente os filhos. Então, todas essas são formas de abandono paterno. O abandono paterno, ele vai ter a questão de não ter o registro, de não prestar a assistência material e ainda de não prestar assistência afetiva, como a gente diz. E tudo isso tem implicações também no mundo do direito. Tem implicações psicológicas, sociais, implicações e consequências no direito, tanto do ponto de vista de quem quer resguardar seus direitos, tanto para esses homens que têm deveres a cumprir e que efetivamente, muitas vezes, lamentavelmente, eles não cumprem. Muito bem. E, Daiane, quais são os principais desafios do projeto, na sua opinião? Eu acredito que as pessoas elas precisam se conscientizar dessa necessidade, dessa responsabilidade. Os filhos e filhas, muitas vezes, precisam entender que é um direito deles, e o pai tem essa responsabilidade, também tem um direito de poder participar da vida do filho. Esses conflitos são muitos conflitos que podem ser gerados pela ausência do pai, seja na certidão, né, como efetivamente, afetivamente. Então, é importante dessa conscientização. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender que elas podem procurar os seus direitos, que elas podem acessar a defensoria, para a gente solucionar isso de forma extrajudicial ou até o judiciário também judicial. A gente tem implementado e expandido os nossos trabalhos de forma extrajudicial, porque a gente sabe que é uma forma menos desgastante, mais rápida, tão efetiva quanto a judicial. Então, é as pessoas conscientizarem mesmo, entenderem dos seus direitos e lutarem, buscarem isso, porque nós estamos de portas abertas. Eu acho que todo o sistema de justiça tem tentado trazer essa pacificação social para essas famílias. A gente sabe que sofre muito, os impactos da ausência do pai são muito grandes, desde a questão psicológica mesmo, de muitos traumas, quanto à questão material. Então, a paternidade, ela se inicia, às vezes, ela vai se iniciar pelo reconhecimento na certidão, daqueles que ainda não têm esse reconhecimento, que buscam, que não sabem, precisam, às vezes, até fazer um exame de DNA, mas muitas vezes elas já começam no amor, na afetividade. Então, por vezes, são relações que já são criadas, são constituídas aí por anos e precisam e querem, né, ser regulamentadas. Então, a gente tem hoje a paternidade, ela não é só biológica, né, a paternidade também é afetiva. Então, não é só através de um exame de DNA ou de um reconhecimento espontâneo de paternidade que a gente consegue solucionar essa questão, mas também através de um reconhecimento de filiação socioafetiva. E isso, às vezes, para nascer essa relação, às vezes para resgatar essa relação. Então, acho muito importante a gente dar o primeiro passo, começar a compreender a importância desse pai na vida de um filho e de uma filha, porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue desenvolver com mais paz essas relações familiares. Verdade. E, Daniela, por gentileza, lá no Instituto Viva, você tem recebido muita essa procura, né, de reconhecimento de paternidade ou uma ajuda com relação à pensão alimentícia? O que a gente recebe muito são demandas relacionadas mais de pensão alimentícia. Por quê? Uhum. A maioria dos casos que nos chegam tem a ver com mulheres que estão sofrendo violência doméstica familiar, né? E nesses casos, quase que invariavelmente, o homem também, como uma forma de atingir a mulher, ele deixa de, por exemplo, fazer o pagamento regular da pensão. Uhum. E aí, voltando no ponto de vista jurídico, isso também pode ser considerado uma violência patrimonial, que inclusive atrai a aplicação da Lei Maria da Penha. É muito frequente que esses homens, eles deixem de fazer o pagamento da pensão, seja porque eles se desresponsabilizam pelos filhos quando eles saem do relacionamento,
seja porque é uma forma também de atingir a mulher, de praticar uma violência contra ela. Então, tem todos esses elementos, além de outros, né? Como, por exemplo, os homens na nossa sociedade. Eu acho importante a gente dizer que a gente não está tratando de problemas individuais. A gente tem uma questão social e estrutural que faz com que os homens tenham baixíssima responsabilização pela paternidade e tenham, inclusive, uma noção muito distorcida do que é ser pai, né? Das responsabilidades que vêm quando você decide ter um filho ou uma filha, ou mesmo você não decide, mas quando você tem um filho e uma filha. Sim. Então, praticamente todos os casos que nos chegam têm alguma demanda relacionada à violência patrimonial praticada pelos homens através dos filhos, geralmente ligada a não pagamento de pensão, reconhecimento de paternidade, até que não é tão frequente, porque quando a maioria dos nossos casos são de mulheres que já estiveram em relacionamentos, têm filhos, estão saindo desses relacionamentos. Então, dessa falta de assistência, inclusive de assistência afetiva também, conforme eu disse, eles tanto podem não pagar com os alimentos, pagar valores muito baixos, usar o momento do pagamento dos alimentos para sempre criar um novo conflito, e também de homens que, uma vez encerrado o relacionamento, eles encerram também, entendem que podem encerrar o relacionamento com o filho. Então, lamentavelmente, essas demandas são muito comuns, o que nos aponta para uma necessidade de discussão dessa questão a partir da masculinidade, de como essas masculinidades se formam, de como os homens são educados, das ideias que eles têm do que seja pai, das suas responsabilidades. Não quero me alongar muito, mas só para dar um exemplo. Eu pesquiso esse assunto também em termos acadêmicos e talvez a doutora possa ou não confirmar o que eu estou dizendo, mas as minhas pesquisas apontam que na hora de oferecer os alimentos, os homens consideram muito só as próprias possibilidades. Eles ignoram as necessidades dos filhos. E quando você pede para que eles elenquem as necessidades dos filhos, eles mal sabem dizer. Eles dizem assim, a necessidade dele é fralda, leite e, sei lá, comida. Entendeu? Sim. Eles não têm nem a capacidade de saber, afinal de contas, quais são as necessidades materiais de uma criança. Por isso que é muito comum essa história de que eles acham que dão R$300 e que a mulher está usando isso para beber, enfim, se divertir. Porque eles têm uma baixa responsabilização a ponto de não saber sequer qual que é o custo e qual é a necessidade de uma criança. Então, essa discussão precisa ser feita coletivamente para que esses homens se conscientizem mais e se beneficiem disso. Porque quando você tem uma paternidade mais efetiva, mais afetiva, o homem se beneficia muito, os filhos e as filhas se beneficiam muito, e o homem se beneficia muito, é muito rico para ele, emocionalmente, ter uma relação próxima e verdadeira com o filho ou com a filha. Então, é uma discussão que, aparentemente, eles podem pensar que não os beneficia, mas que os beneficia muito. Quanto mais eles se responsabilizam, mais eles são beneficiados por ter uma relação de maior qualidade. Sim. E isso me faz lembrar muito também aqueles testes sociais que às vezes estão saindo aí nas redes sociais, que pergunta para o pai, quem que é o melhor amigo do seu filho? Qual é a cor favorita dele? Quem é o melhor amigo na escola e fora da escola? Qual o nome da professora? Qual o nome da professora? Né? E o pai fica cri, cri, cri. Né? Então, é importante realmente a gente pensar nessa questão de maior aproximação possível dos filhos, né? Criar melhores vínculos com relação a isso. E, Daiane, o que você me fala sobre... Você já tinha comentado sobre a questão das inscrições, mas me lembrar que elas são gratuitas, não é mesmo? Sim, todo o projeto, né, o mutirão, ele é feito de forma gratuita. Então, se for necessária a realização de um exame de DNA, é gratuito. Todas as sessões, a pessoa não paga por nada. Ela só precisa fazer a inscrição, que é gratuita, através da Defensoria. Aqui em Belo Horizonte, ela é feita de forma presencial, geralmente, né? Esse ano ainda vamos abrir as inscrições, provavelmente ela continuará nesse mesmo modelo presencial. E lá a pessoa que procurar receberá todas as orientações. Nós até auxiliamos na busca de alguns documentos que às vezes as pessoas têm dificuldade de obter, embora sejam documentos mais simples, de identificação mesmo, de comprovação de residência, mas às vezes elas têm dificuldade, então a gente auxilia. E no dia do mutirão, que é um dia específico em outubro, eles comparecem e ali na própria unidade já é colhido um material genético para aquelas pessoas que farão os exames de DNA e também realizadas as sessões, seja de um reconhecimento espontâneo de paternidade, reconhecimento de filiação socioafetiva e também sessões de conciliação. O nosso projeto, desde o ano passado, ele se ampliou. Além desses reconhecimentos, a gente presta serviços neste mesmo dia de sessões de conciliação relacionadas às questões familiares, maternas e paternas, como
alimentos, guarda, regulamentação de convivência, tudo isso para já tentar solucionar todas as questões que envolvem aquele grupo familiar e que eles saiam dali resolvidos. Então, é tudo gratuito, a gente pode procurar a Defensoria. Deixa o endereço, por gentileza. Sim, aqui em Belo Horizonte, é na Rua dos Guajajaras, 1707, Barro Preto. E nas outras unidades do interior, vocês podem encontrar todos os dados, endereços, através do nosso site. Isso, lembrando que é Minas todo. Minas, né? Minas toda. Isso Minas. mesmo. Daniela, e com relação ao Instituto Viva, como é que a gente pode, né, acessar vocês, quem tiver interesse? Todo mundo pode seguir nas redes sociais, no @viva.instituto. Lá você vai ter uma série de informações, vai ter um grande material informativo para todo mundo que desejar, quem tiver interesse pelo tema. E para as mulheres especificamente que quiserem tirar dúvidas, obter informações, serem orientadas quanto aos seus direitos, elas podem ir nesse mesmo @ no viva.instituto. Lá, se você clicar na bio, vai ter um link. Tem lá um solicite ajuda, você preenche o formulário e ele é encaminhado para uma das advogadas voluntárias, a quem eu aproveito para agradecer pela parceria. Ou então no vivainstituto.org.br, lá também você tem muito material informativo e tem links para poder tirar sua dúvida, pedir uma consulta com uma advogada para que ela possa te orientar. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês. Vieram realmente trazer informações importantíssimas para todos os nossos telespectadores e alertarmos os pais nesse dia tão importante que é o Dia dos Pais, mas tem que ser pai durante o ano todo, não é só no Dia dos Pais, né, gente? Muito bem, obrigada, viu? Eu que agradeço e parabenizo a TV Horizonte por trazer esse tema tão importante, essa pauta nesse dia. Muito obrigada. Parabéns a vocês. E você sabia que a licença paternidade pode ser de 5 dias para filhos biológicos e de 2 dias para filhos adotados? E quais são os principais desafios do pai gestor do lar? Esses são temas do próximo bloco. Não saia daí que já voltamos. Estamos de volta com Sala de Estar e agora vamos falar sobre a licença paternidade. Em 1974, a Suécia passou a ser o primeiro país do mundo a instituir a licença parental de 180 dias, paga pelo Estado independente do gênero. Já no Brasil, de acordo com a Lei número 8.745 de 1993, a licença paternidade é devida aos contratados no período de 5 dias corridos, a contar do nascimento do filho, sem prejuízo na sua remuneração. E já o decreto 8.737 de 2016 garante ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção. Entretanto, os dados da Receita Federal de 2019, coletados e divulgados em 2021 no estudo Licença Paternidade Estendida do Instituto Promundo, apontam que apenas 13% das empresas brasileiras aderiram ao programa Empresa Cidadã, que permite prorrogar por 15 dias, totalizando 20 dias, a duração da licença paternidade. O estudo também aponta uma resistência dos homens em usufruir deste benefício. E hoje nós temos os convidados, o advogado Elon Lopes, para falar sobre a licença paternidade, e o senhor Luiz André de Lima, que nos fala da sua experiência como o pai gestor do lar. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor, me fala aqui, como é que é essa questão da licença paternidade hoje no Brasil? Como você muito bem disse aí, a licença paternidade no Brasil, ela está instituída em lei, né? É um direito, é uma garantia de todo trabalhador e ela começa aí com 5 dias, né? Via de regra, todo empregado tem o direito de ter 5 dias de afastamento do seu trabalho, né? Para poder, nesse período inicial, acompanhar o filho que acabou de nascer. Então, o empregado, a partir da data do nascimento do filho, ele leva a comprovação para o seu empregador ou envia de qualquer forma, né, o meio de comunicação, e aí, a partir de então, ele tem esse prazo aí de 5 dias para poder dar esse suporte em casa com a esposa e com o filho recém-nascido. Muito bem. Inclusive, nós temos um depoimento de um pai, o Luiz Gustavo, que ele aderiu à licença paternidade. Vamos ver? Olá,
Meu nome é Luiz Gustavo e eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência durante o período de licença paternidade. Eu pude tirar 20 dias corridos e ainda integrei esses dias aos dias de férias e consegui ficar 50 dias direto com meu filho. Foi muito bom, até por recomendação dos pediatras, o vínculo, não somente o materno, mas o paterno também, nessa primeira infância, traz muitas vantagens, muitos benefícios para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento afetivo. Tudo isso faz com que a criança cresça mais saudável, cresça mais feliz. Meu filho, desde que nasceu, ele acorda rindo, acorda bem alegre, é uma criança muito ativa. E isso se deve a esse acolhimento, né, que eu e minha esposa pudemos ter juntos nesse período de licença paternidade. Eu sei que existem muitos tabus para que o homem cuide da criança nesse primeiro momento. Mas, além é claro, né, das dificuldades no mercado de trabalho, às vezes o ambiente corporativo exige a presença do trabalhador e as pessoas às vezes optam por não tirar os dias de licença paternidade, temendo até ser mal visto na empresa ou perder o emprego. Mas aqueles que podem fazer uso do benefício, que façam, porque é um momento único, não vai voltar, né? Aquele bebezinho não vai ter aqueles primeiros dias novamente. Então, o que passou não vai poder ser recuperado e é um período maravilhoso. Luiz Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Que família linda. Agora aqui no estúdio nós estamos com o Luiz André, ele que é o pai gestor. Conta pra gente a sua experiência, quais foram os principais desafios. Boa tarde, obrigado a todos pelo convite. O desafio maior é suprir a necessidade da família, né? Tanto economicamente como emocionalmente. E tentando exercer a responsabilidade de autoridade do pai e sempre focando no interesse e no conforto dos filhos, né? Mas, de qualquer maneira, a gente consegue exercer isso tudo se a gente se dedicar realmente e quiser fazer por onde, né? Muito bem. Doutor, o senhor acredita que essa questão de medo de perder o emprego ao se afastar, sabe, outras preocupações, façam realmente que os homens não queiram tirar essa licença paternidade? Sim. Só fazendo um complemento naquela primeira fala, o prazo legal ordinário é de 5 dias de afastamento do pai, né? Com o programa criado, que é chamado Empresa Cidadã, as empresas podem aderir ao programa e essa licença de 5 dias do pai ser prorrogada por mais 15 dias, totalizando 20 dias. Uhum. Só que para isso, não é toda empresa que aderiu, né, como foi dito no início do programa, é um percentual muito baixo, mas a empresa que aderir, ela possibilita que os seus empregados pais possam gozar desse benefício, que é aumentar o prazo de mais 15 dias. Basta o empregado ele comunicar à empresa ali 2 dias após o parto, né, o seu empregador. Se a empresa tiver aderido ao plano, a esse programa, ele então passa a ter direito a essa prorrogação de mais 15 dias. Nesse período, então, ele fica ali dentro de casa com a família, dando suporte nessa criação, nesse primeiro momento dos dias ali do seu filho. Como pai, né, eu digo que é uma escolha, né? Eu tenho minha filha, Ana Luísa, mando um beijo para ela aqui agora, uma das minhas maiores incentivadoras, né? Então, ela me exemplifica isso, porque quando você é pai, você tem uma escolha ali naquele momento, de ser um pai presente ou não, né? E essa escolha vai fazer com que você abra mão de determinadas coisas, principalmente desse medo de perder o emprego. Uhum. Né? É o que o primeiro entrevistado disse muito bem aí, né? Aquela questão das primeiras lembranças, das primeiras memórias, da primeira participação do pai ali com o seu filho. Então é uma escolha. Então eu acho sim,
voltando à sua pergunta agora, eu acho sim que há esse medo, né? De, eu posso ser substituído no meu emprego, eu posso ter algum tipo de represália por ter optado, né, por esse pedido de prorrogação de mais 15 dias ali de afastamento, mas não. É importante que o pai tenha essa segurança de que o papel dele como pai é muito mais importante do que o papel dele como empregado, do que o papel dele, que também é importante. Sim. São importâncias distintas, né? Mas a importância paterna naquele primeiro momento, é superior à importância dele na empresa. E a empresa, ao aderir ao programa de empresa cidadã, ela está verbalizando isso. Entendeu? Ela está verbalizando para os seus empregados que, aqui dentro da nossa empresa, culturalmente, nós estamos dizendo que o seu papel como pai é mais importante naquele momento do que o seu papel como empregado. Sim. Então, não tenha medo, pode pedir esse período de afastamento. Então, você pode perceber que o primeiro passo de dar essa segurança para o empregado, a empresa já deu, que é aderir ao programa. Então, é essa conscientização que o pai tem que ter. Fala, poxa, né, se a empresa realmente não quisesse que eu tivesse esse benefício, ela não teria aderido ao programa. Se ela aderiu, ela está dizendo que, naquele momento, eu tenho um papel mais importante do que o que eu exerço aqui dentro da empresa. E está tudo ok. E tudo certo, tudo ok. Isso né? mesmo. Luiz André, como que o senhor conseguiu organizar a sua rotina para conseguir, né, ter esse papel do pai gestor na sua casa? Isso a gente consegue se a gente se dedicar, né, e realmente assumir a paternidade. Porque a habilidade materna a gente consegue com o tempo, né, com a prática. Eu acredito que se o pai estiver bem intencionado, porque, afinal de contas, o interesse do casamento está baseado em instituir uma família. E, sendo assim, se houver dedicação e interesse, consegue-se criar uma família dentro das possibilidades que estão à disposição. É esforço e dedicação, né? E o senhor sofreu algum preconceito por, né, ter esse papel importante de ser pai e, né, de repente, sofrer algum preconceito de familiares ou algum amigo? Não, eu não acredito em preconceito em relação ao pai ter habilidade paterna. O casamento é uma coparticipação em que todas as atividades têm que ser exercidas por ambos. Esse tipo de preconceito que a atividade é exclusiva da mãe não funciona. Tem que trocar fralda, tem que dar mamadeira, tem que dar banho e não pode fugir, né? Levar na escola, no médico. Levar na escola, no médico, comprar o remédio, levantar à noite e aplicar o remédio, medicar e sem preguiça, né? Não pode desanimar. Entrou, tem que ir até o fim, sem desistências. No seu caso, são quantos filhos? São 3 filhos, eu tenho 3 filhos e eu acredito que eles foram muito bem criados, porque não bebem, não fumam, não mexem com droga, todos os 3 estudam, o mais velho formou em Direito, o do meio está fazendo Medicina na Universidade Federal da Bahia e o mais novo faz Odontologia na Universidade Católica de Minas Gerais. Então, eu acredito que eu consegui levar a contendo o papel de pai e eu espero que eu continue ainda tentando ajudar e levar até a termo a família. Muito bem. Olha, nós temos também aqui a questão do pai solo, que tem grandes desafios. O Cristiano nos fala sobre sua experiência. Vamos ver o vídeo? Meu nome é Cristiano, sou pai solo do Lucas e do Matheus. Lucas com 14 anos hoje, o Matheus com 16. Eu já sou separado tem 9 anos. Desde que eu separei, eles moram comigo, né? A mãe mora distante, mora em outra cidade. Então, a participação dela, né, no dia a dia, ou até mesmo nos finais de semana com os meninos, né, praticamente isso não existiu. Então, o que criou um desafio na parte emocional muito grande. Mas que até agora, ao que tudo indica, está saindo muito bem, graças a Deus.
tá indo bem, né, eles são responsáveis, vão bem na escola, então isso é gratificante, né, pra gente que tá ali tomando conta sozinho, né, a verdade é essa. Não são todos os casos, no meu caso, por exemplo, eu que tenho que tomar todas as decisões, né. Não adianta, a gente não tem como falar assim, você foi preparado para isso. Não, você não é preparado para isso. Não vai ser. Você vai ter que aprender junto com eles, né? No meu caso, por exemplo, são dois, né, com perfis totalmente diferentes, então você tem que aprender a lidar com cada um de um jeito. Aí você tem a questão, você tem que dividir o tempo entre trabalho, as tarefas de casa, principalmente quando eles eram menores, né? Dependia. O que me ajudou foi eu poder trabalhar em casa, né? Então isso que acho que o que mais me deu coragem, né? Para poder assumir essa responsabilidade. Muito bem. Doutor, quais são as dicas que o senhor dá para quem quer realmente tirar essa licença paternidade? Primeiramente, descobrir se a empresa que você trabalha, ela aderiu ao programa de empresa cidadã, né? E você consegue fazer isso no eGov, né, no site do governo, e você tem ali todas as empresas que aderiram. Se por acaso a empresa que você participa, trabalha, não aderiu, é importante talvez até divulgar, né, internamente essa necessidade, essa importância, e a empresa ela passa a ter talvez essa visão de aderir ao programa. É importante dizer que as empresas que têm o regime do lucro real, elas têm um benefício fiscal por aderir ao programa da empresa cidadã, né? Lembrando também que a legislação que trata do Emprega Mais Mulheres, ela traz dentro do seu texto, né, a possibilidade também de ampliar essa licença de 15 dias, que eu acho importante dizer também. Porque, por lei, o empregado tem 5 dias, que pode prorrogar mais 15, se tornando 20 dias, mas a lei Emprega Mais Mulheres, ela traz, por mais que ela trate da inserção, né, da validação da mulher no mercado de trabalho, ela, para poder viabilizar esse acesso da mulher também e possibilitar essa sua fidelização no mercado, ela possibilita que haja também mais ampliação da licença paternidade. Legal. Isso é uma dica que muitos não sabem, né? Porque a mulher ela tem 120 dias de afastamento, que pode ser prorrogado por mais 60 dias pela lei Emprega Mais Mulheres, pela empresa que adere ao programa Empresa Cidadã. Que legal. Né? Há uma ampliação dos 5 dias para 20 no caso do homem, mas também uma ampliação dos 120 dias para 180 dias no caso do afastamento da mulher. Basta a mulher também pedir ao seu empregador, ali até 30 dias depois do parto, ela vai solicitar e automaticamente, terminado o prazo legal de 120 dias do seu afastamento, ela passa a ter mais 60 dias de afastamento. O detalhe e o grande X da questão é que a lei Emprega Mais Mulheres traz que nessa prorrogação de mais 60 dias, esse período pode ser compartilhado com o pai. Ou seja, desde que o pai também esteja em uma empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã. Então, esses 60 dias que é direito da mãe de prorrogação, pode ser compartilhado com o pai. Ou o pai pode ter 30 dias e a mãe 30 dias desses 60, ou comungar a divisão de horário. Então, ela tem 50% do horário da jornada de trabalho dela na sua empresa, com a redução de 50%, né? E o pai também pode ter essa redução de 50% na empresa que ele trabalha. Mas para que isso tudo possa acontecer de forma orgânica, as duas empresas, tanto que o pai trabalha quanto que a mãe trabalha, tem que ter aderido ao programa de empresa cidadã. Isso sem prejuízo da remuneração integral dos empregados, né? No caso que beneficiar disso aí. Então, o incentivo que eu dou para os pais é que participem realmente desse momento dos seus filhos, né? Eu falei da minha filha Ana Luísa, mas eu não posso deixar de falar do meu filho menor, Felipe, de 2 anos também, que os dois, né, me deram essa visão de mundo no sentido da importância do pai, né? Eu fico feliz aqui pelo testemunho do senhor Luiz aqui do nosso lado, que fala, né, do seu exemplo como pai, e a sociedade mudou, né? Antigamente nós tínhamos uma sociedade patriarcal, que só a mãe que tomava conta de casa e dos filhos, e hoje, né, essa geração nossa é outra, mudou. Então a figura paterna, ela é essencial para poder você nortear estruturalmente e psicologicamente os filhos. Então é importante o pai ter essa visão. Com relação ao pai solo, como é que fica isso judicialmente? O pai solo, o exemplo também do nosso entrevistado aqui, isso também pode acontecer com adoção,
né? Nós não podemos, eu como pai, mesmo que talvez eu não tenha uma companheira, eu posso adotar um filho, me propor adotar um filho, né? Eu passo a ter os mesmos direitos, né? A lei, ela traz algumas gradações, dependendo da idade do filho que foi adotado ou dependendo daquela situação. Mas o benefício, né, a finalidade teleológica da norma é garantir uma estabilidade para o filho. Por mais que um dos beneficiários ali, por ricochete, são os pais e a mãe que ganham esse benefício de afastamento, de licença e tal, mas se você for analisar profundamente o escopo da lei, é para garantir uma formação e uma proteção daquela criança, né? Daquele menor. Então, independentemente se é homem ou se é mulher, o benefício ele existe. A lei assegura. O STF já pacificou, né, entendimento nesse sentido, de que o direito ele pode ser compartilhado com o pai e com a mãe. Temos exemplos também de, infelizmente, situações em que a mãe morre no parto, né? Então, o pai passa a ter o benefício. Isso é muito comum. Então, isso é de acontecer. Então, é importante dizer que o benefício, é claro que ele, de certa forma, atinge os pais, mas ele é criado com o propósito de assegurar uma proteção, uma formação para a criança, né? Uma estabilidade emocional do lar para a criança naquele momento. Muito bem. E o senhor Luiz André, conta pra gente algumas dicas de como conseguir ser esse pai gestor nos dias atuais, porque também me parece que a sua época tinha uns desafios também diferentes, não? Ou o que você acredita? Eu sou de uma geração que foi criado com os pais juntos, que não era comum separações, o que tem hoje, né? Qualquer desavença o casal quer separar e isso traz sofrimento para os filhos. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Se propôs a casar, tem que pensar nos filhos, afinal de contas, eles não têm culpa que os pais tenham alguns desentendimentos e desavenças. O que eu tenho a dizer é o seguinte, quem separou, volte, porque os filhos ficam em sofrimento, desorganiza a família e isso provavelmente vai gerar filhos que não terão dificuldade de se adaptar à sociedade, né? Eu acredito que a criação anterior ela pode ser muito bem aplicada agora nessa geração com as devidas com alguma modificação, mas que dá para levar em frente. A separação realmente se propôs um casamento, não está nos planos a separação, especialmente quem já tem filhos, né? Aí o sofrimento seria muito grande para os filhos, o que seria totalmente inconveniente. Bem, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. E gostaríamos também de agradecer o depoimento do Cristiano, que foi tão importante, né, a gente falar sobre a questão do pai solo, que é um assunto que está muito em evidência hoje em dia, né? Então, a gente gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e na volta tem o Padre Samuel Fidelis no nosso sofá. Fique aí, que a gente já volta. Já estamos de volta com o nosso Sala de Estar. E você, sabia que inicialmente o Dia dos Pais era comemorado no dia 16 de agosto, quando a Igreja Católica celebrava o dia de São Joaquim, o pai de Maria, mãe de Jesus. Já em países como Portugal, Espanha, Itália, Andorra, Bolívia e Honduras, comemoram em 19 de março o dia de São José. E para falar sobre o respeito e valorização dos pais no seio familiar, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Suelen. É um prazer. Todos que nos acompanham nesse Sala de Estar, é sempre uma alegria podermos estar aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Padre, a gente fala muito com relação a essa relação do pai e filho. Vem desde as Escrituras, desde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? É por aí? Com certeza há uma inspiração na fé, porque a fé cristã compreende-se como uma revelação de amor paterno, de um Deus que é Pai e que envia o seu Filho para a nossa salvação.
e nesse filho nos faz ser filhos. Então, é um amor paterno que envolve. Agora, há uma raiz, antes de tudo, psicanalítica, né? Acho que é um dos grandes contributos de Freud na perspectiva de como a gente se constitui como sujeito, é demarcar essa função paterna. É um pouco ligado à ideia do limite, do provimento, dessa descoberta do outro, para além do que eu quero, do meu desejo. Sim. Então, historicamente, também nos seus embaraços. Mas sim, o pai é muito importante como constitutivo do sujeito. Isso reflete na Bíblia, na literatura, na história humana como um todo. Sim, nós vemos, né, muito com relação a São José, que foi um pai maravilhoso, com tantos referenciais, né, perante a igreja, perante, né, a Bíblia, enfim, as Escrituras. Como que você acha que esse papel dele pode nos inspirar? Foi uma figura determinante, em primeiro lugar, porque São José traz esta ideia do masculino como uma dimensão de proteção e, ao mesmo tempo, também como docilidade e acolhida. Me chama muita atenção como que José ama Maria na desilusão. No primeiro momento, por exemplo, não entendendo como é que ela ficou grávida. Um homem, se tivesse o seu ego ferido, diria, mas como? Não sou eu o pai? Vamos mandar apedrejá-lo. E ele, ao mesmo tempo, respeita este lugar de fala, vamos atualizar, da Virgem Maria, dizendo que ficou grávida, não entende o que está acontecendo, o filho não é seu, ele decide abandoná-la em segredo. Então, vemos ali uma sensibilidade de um homem que é senhor dos próprios sentimentos, de alguém que entende que a masculinidade não é uma imposição e de alguém que assume, porque ele assume a mulher, Maria, na sua autonomia, assume um filho que não é seu. Então, nós vemos José como um grande exemplo de um homem que tem autodomínio, de alguém que é capaz de amar, inclusive na desilusão, e que assume. Por isso, um exemplo para a masculinidade, para a paternidade. Verdade. E, padre, como que você acha que a questão da igreja ela pode ajudar nesse fortalecimento, né, dos pais junto à família? Então, a igreja procura sempre ser uma inspiração. Ela entende que há uma autonomia na família, na maneira como ela se constitui, mas entende também que ela deve ser uma guardiã desta função paterna e materna dentro do âmbito da família. E hoje nós experimentamos uma masculinidade em crise, que está para além dessa questão de um homem ter que falar grosso ou não, de ser isso, aquilo, de ele que ser o provedor da família ou não, mas nessa identidade, nesse lugar do cuidado, no homem como sendo aquele que provê na maneira como se comporta, como aquele que não só a ajuda, mas como aquele que faz parte, está integrado. Verdade. Então a igreja pode ecoar, sobretudo na figura destes santos, como o caso de São José. Como um homem é fundamental para que a família seja o lugar sagrado, para que na família se tenha o discernimento da vontade de Deus, para que o trabalho seja santificado. Então a igreja olha para esses luzeiros, como o grande caso de São José, e ali vê inspiração para o trabalho, para a relação com a mulher, com os filhos, para esse horizonte da santificação cotidiana. Perfeito. Padre, a gente escuta muitas expressões por aí, como, por exemplo, Deus é pai, não é padrasto. Meu Deus, será que isso não é um preconceito? Tem tanto pai aí que é mais pai do que o pai biológico, digamos assim? Com certeza. Hoje nós já nos reconciliamos com a imagem de padrasto e de madrasta, até mesmo porque, em última instância, todo filho é adotado. Sobretudo no caso do pai, eu escuto muitos pais falando da experiência da paternidade e vejo isso também acontecer. A mãe, ali quase que mais naturalmente, via de regra, vai desenvolvendo uma relação com o feto, porque está sendo gerado dentro dela. Para o pai, o momento propriamente dito da descoberta é o momento do nascimento, porque ele tem ali como ter aquele contato, né, físico e espiritual. Então, antes de tudo, toda experiência de paternidade é uma experiência de adoção, daquele que até então estava dentro do útero da minha esposa e que agora também é objeto do meu cuidado, do meu afeto mais intenso. Então, sim, é um grande equívoco dizer de que ser padrasto é uma coisa ruim. Na verdade, Deus é um pai que adota. Então, inclusive, aquele pai que não é no sentido biológico, mas é no sentido da adoção, né, jurídica, ele é pai no sentido autêntico, genuíno, não está em nada diminuído com relação ao pai biológico, né? Porque pai, como nós dizemos, é quem cria. Então, Deus cria fazendo e cria cuidando. Verdade. E, Padre Samuel, a gente vê muito sobre o Dia dos Pais como só uma questão mercadológica, digamos, mas também tem uma importância também da valorização dos pais. Qual que é a sua opinião sobre?
Acho que a dimensão do mercado ela é importante porque tem a ver com o presente, tem a ver com a dinâmica e com muitas pessoas que tiram o seu sustento de datas como essas, então é muito importante. Agora é preciso sempre tomar cuidado com a obsessão do consumo. E todo excesso, em perspectiva espiritual e psicanalítica, ele corresponde a uma falta. Então, se é muito necessário ficar dando presente, se o mais importante é o lugar onde nós vamos, a postagem que a gente faz, significa que algo muito importante está faltando e que o amor desidratou. Então, o presente, a saída, a inovação, tudo isso é muito importante. Desde que dê testemunho de um amor que é ainda anterior. Então, celebra-se o encontro, a alegria do dom e da vocação à paternidade. E como consequência disso, nós compramos, nos encontramos e postamos. É preciso tomar um pouco este cuidado. O amor, a cumplicidade, a consciência do que é ser pai vem antes. Verdade. E, padre, nós vemos uma diferença de gerações. O pai de antigamente, o pai de agora. O que o senhor percebe de mudanças de comportamento perante todas essas gerações? Diria, Suelen, quem nos acompanha, que o pai de antigamente tinha mais medo de amar, porque havia mais exigências e o pai era entendido muito mais como aquele que provê, como aquele que direciona, como aquele que castra, né, no sentido psicanalítico. Hoje nós nos sentimos mais autorizados ao cuidado. Hoje, para nós homens, é mais fácil entender que nós também somos o que somos a partir de nossas fraquezas, de nossos limites. Então, essa assunção da paternidade como avesso também, eu penso que ela é um grande avanço contemporâneo. O pai continua no seu lugar, porque não é amigo, vai ocupar um pouco a função de ter aquela palavra chata, mas ao mesmo tempo ele pode ser agradável, com ternura e com vigor. Então pense que avançamos. E destaco também, há uma crise de masculinidade. Eu acho que aí também há um problema quando nós não entendemos a riqueza que existe na diferença do que é o papel da mãe e o papel do pai. Então a fé cristã católica tem isso muito caro, essa ideia de que na constituição do indivíduo para a sociedade é importante ter uma clareza sobre o que é o papel de um e o papel do outro. Então perder isso também seria um retrocesso. Verdade. Padre, temos muitas famílias, né, e também filhos que não têm o seu pai presente nesta data. O senhor poderia deixar uma mensagem de acalento aos corações dessas pessoas que estão nos assistindo? Claro, antes de tudo, essa consciência, repito muito a frase de Sartre, não importa o que fizeram, o que a vida fez de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, se o amor de pai se ausentou, seja você aquele amor que você não recebeu, enquanto pai e enquanto mãe. E não deixe que isso seja um ressentimento. É muito importante ir amadurecendo com essa consciência de que a vida não nos deve nada. Não vamos ter compromisso com o passado, onde faltou a presença de um pai, onde um pai foi rígido demais. Mas, sobretudo, nos perguntemos como tudo isso que nós experimentamos e recolhemos contribui para aquilo que a gente é hoje e como nós damos respostas novas e criativas, sendo curadores feridos. E no mais também nós temos o Pai de Todos, né? Com certeza. Que ele pode nos ajudar muito a acalentar também os nossos corações nesses momentos. Esse não nos abandone. E é muito bonito quando na oração os discípulos perguntam para Jesus como é que a gente reza. E ele diz, se reza dizendo, Abá, Paizinho, Pai que está nos céus. Então esse é o modelo perfeito da oração e temos consciência de que Deus é um Pai cuidando de nós. Isso mesmo. Agora nós vamos para o nosso momento que damos o quê? Voz ao pessoal que está aí em casa, para esclarecer as suas dúvidas e curiosidades com o senhor, hein? E é a hora do quadro Padre Nosso. Então, voltamos, né, agora com as respostas. Estou ansiosa para ver. Vamos ver o que vem aí, hein? Vamos para a primeira pergunta. Roda lá, vamos ver. O Afonso Costa, ele pergunta, pais separados podem comungar? Já vai com a questão polêmica, né, Afonso? Eita. Então, de fato, na disciplina da igreja, uma vez que há um divórcio, vamos dizer assim, né, uma dissolução aparente, física, de um matrimônio constituído como sacramento, a igreja orienta que não se comungue. Agora, o que é preciso tomar cuidado? Caso haja uma separação de corpos, mas os dois não contraíram novas núpcias, então ali, por uma questão da dinâmica do relacionamento, não se impede que haja uma comunhão, né? É uma questão muito direta que, para a gente responder assim, procurando ter bastante sensibilidade, claro, evidentemente, as questões que acabam motivando o divórcio,
Mas eu diria assim, oficialmente, na doutrina da igreja, o casal divorciado não deve comungar se contraiu um novo matrimônio ou um casamento civil, né? Agora, se há apenas uma separação de corpos no âmbito da mesma casa ou nenhum deles contraiu novas núpcias, então não há nenhuma dificuldade de comungar. Mas antes de tudo, Afonso, sensibilidade. O divórcio não diminui uma pessoa na sua relação com Deus, não faz desta ou daquela pessoa mais ou menos pecadora. É preciso sensibilidade. Muito bem. Vamos para a nossa segunda pergunta, vamos ver. Adriano Lemos, qual o dever do pai segundo o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica enfatiza muito a importância da família, como sendo aquele lugar onde se transmitem os valores. A família é um núcleo de geração, de cuidado, de transmissão da vida. Portanto, na doutrina da Igreja Católica é preciso ter a consciência do pai, que faz, às vezes, de Deus neste mundo como aquele que cuida, como aquele que provê, como aquele que deve incentivar os filhos à fé. Sobretudo, um momento muito bonito durante o rito do batismo, pede-se ao pai para que possa acender a vela no círio pascal, que simboliza o Cristo, como um compromisso de manter viva a chama da fé no coração do seu filho. Então, o pai é entendido como aquele que nutre com cuidado, nutre com a proteção e que deve fazer chegar ao coração do filho também a fé. Então, diríamos em linhas gerais que este é o grande papel, né, do pai na perspectiva da doutrina católica. Aquele que protege, que cuida, que sustém, que mantém e que também transmite, né, incentivando a fé. Isso mesmo. Vamos para a nossa última, vamos lá. Águida Pinho. Por que os padres podem usar roupas normais no dia a dia e as freiras são obrigadas a usar o hábito o tempo todo? Elas também no dia a dia não podem usar as roupas normais como os padres usam? Eita! Aqui me lembrou uma piada do seminário que vai me fazer ter problema, né? Fala assim, olha, quando usa hábito é freira, quando não usa é irmã. Então, Águida, uma brincadeira, as irmãs vão ficar muito bravas comigo, vou ter problemas com compliance da empresa. Via de regra, a Igreja Católica indica que todo consagrado, ele se vistra de um modo distintivo. E não é uma questão aí pura e simplesmente formal, mas a semelhança de um policial, por exemplo, ou de uma policial que é facilmente localizada pela sua farda. Então a igreja tem a orientação aos padres de usarem o clésima, o colarinho romano ou então a batina, que é a veste talar. E no caso das irmãs freiras, elas também têm os seus hábitos. Considerando contextos atuais do Brasil, algumas interpretações, né? Algumas acabam não usando, o que não diminui o papel delas, ou a santidade, ou a inteireza. Agora sim, a Igreja Católica recomenda que padres, que freiras, que religiosos tenham uma indumentária distintiva para indicar que não são homens e mulheres comuns, não no sentido de que são melhores, mas que têm ali um ofício, uma dedicação mais intensa e para serem facilmente localizados. Eu já várias vezes, por exemplo, no aeroporto ou em algum lugar, sou chamada a dar uma bênção, a atender uma confissão. Legal. Então a indumentária, ela destaca, estou disponível para. Esse que é o objetivo principal. Sem falar daqueles que têm medo, né, de pegar o avião. Padre, pelo amor de Deus. Essa é uma coisa interessante. Me sempre permitido aqui uma piada. Eu sempre, quando vou entrar nos aviões, uma mala indo para lá e para cá, representando a Rede Catedral de Comunicação, eu gosto de brincar, né? Eu coloco um óculos escuro, entro e a cara das pessoas é tipo assim, meu Deus, tem um padre no avião. Será que vai cair? Muito bem. É um dos momentos onde eu me divirto usando roupa de padre. Mas estamos abençoados e certamente Nossa Senhora de Loredo não vai deixar nenhum avião cair. Ai, por favor. Muito bem, padre. Nós encerramos a pergunta, mas olha, gente, nós queremos contar com a sua participação também. Se tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande para a gente pelo WhatsApp. DDD 31, o 996 42, o 84 73. E é isso, padre. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. É sempre um prazer, né? Uma conversa sempre muito agradável. Volto sempre. Ah, eu que agradeço. Vamos embora. A semana que vem estou bem animado para falar dos próximos assuntos. Muito bem. Estaremos juntos. Muito bem. E no próximo bloco temos Grazi Zamboni e o nosso momento Café com o Senhor. Não saia daí. Já estamos de volta e chegou aquele momento especial do programa. Chegou a hora do Café com o Senhor.
E Grazi Zamboni já está aqui no estúdio. Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. Muito Tudo obrigada, bem? beleza? Tudo ótimo. Olha, hoje nós estamos falando sobre o Dia dos Pais. Tá chegando, Muito né? bem. E na sua opinião, Ah, vale a pena comemorar o Dia dos Pais? Qual que é a importância dessa data? claro que vale, né? Eu acho que o pai é uma figura que tem que ser presente o tempo todo, né? E eu acho assim, as datas, elas são comerciais, mas é para além, né? A gente que faz o momento, né? Eu, por exemplo, não posso estar com meu pai, mas eu, com certeza, quando estou, faço desse momento especial. Mas no dia, né? Sempre me faço presente de alguma maneira, né? Então, um momento de reunir família, né? De celebrar, né? Essa figura paterna que nos remete ao Pai do Céu, né? Eu acho que faz todo sentido essa festa, sim. Verdade. Você tinha comentado agora, né, com relação a que não está com seu pai presente. E qual mensagem que você deixa para quem nos está assistindo neste momento, né, que está com esse... Que não tem um pai presente. Isso. Aí nós temos duas situações, ou mais, né? Porque pode ser não presente como o meu, que eu não estou fisicamente com ele, né? Não vou estar. Mas tem pessoas que o pai já faleceu, né? Que eu acho que daí vem a ser uma data que dói, que machuca, né? Eu trato até uma pessoa nesse sentido, que sente a ausência enorme do pai, sabe? Então tem que tomar cuidado também para esse luto não ser eterno, sabe? No sentido de ressignificar. Trazer aquela memória boa, lembrar dos momentos que viveram juntos. E tem também os pais que são ausentes, né? Que é o caso do meu esposo, que não teve o pai presente, né? Então, não tem aquela figura paterna na vida dele, mas também ressignificou isso de uma maneira que quando ele viu que ia ser pai, ele falou assim, vou fazer diferente. Né? Eu não tive e eu quero ser um bom pai. Corrigir o percurso? Exatamente. É muito importante. Então, você tem essa possibilidade de decisão, né? Muito bom. Com relação, hoje nós vemos muito, né, Grazi, a questão das mães que estão trabalhando fora, os pais também que estão trabalhando fora. Na sua opinião, qual que é a melhor dica que você pode dar para esses pais que estão fora e quando retornam para sua casa? Todo mundo tem que ajudar, né, gente? Pai e mãe, na hora de fazer, é os dois, não é assim? Então, na hora de cuidar, na minha opinião, tem que ser os dois, né? Pai, mãe, e é o trabalho de casa. E, assim, eu tenho o maior orgulho do meu filho mais velho, que é o papai. Beijo, Gui. E que ele é super participativo. Eu acho que tem que ser assim, né? Não precisa a esposa falar, olha, vai dar banho, dar comida. Não, isso tem que partir do pai, né? Ele se faz presente, ele ensina, ele deixa a figura dele no outro ali, né? Então, não tem que ser algo... o pai tem que ajudar, o pai tem que participar, né? Sim. O pai tem que estar ali na educação, não é Se só escuta a mãe, muito, né? Ah, não, ô marido, me ajuda aqui, né? Não, vamos participar juntos. E até tem vou pegar uma fala da doutora Filó, que eu escutei uma palestra dela esses dias, que ela falava exatamente assim, a mãe, ela é mãe, sempre. O pai, eu acho que ele não gera, né? Então, a gestação não acontece com ele ali, mas ele pode se permitir viver cada momento e, a partir do nascimento, ele abraçar. Agora, tem muitos pais que, diante de um filho que vem com uma deficiência, a culpa é da mãe, né? Então, a gente lida com isso. Isso não é legal. Sim. A mãe aprende a conviver com aquela criança, se dedica, muitas vezes a gente vê muito mais elas. Então, eu acho que é o momento dos pais revisitarem essa situação e falar assim, não, eu também fiz, é meu, né? Na mesma proporção, né? Meio a meio. Sim. Até porque, cientificamente, eles que mandam, né? No sexo e em tantas coisas. Então, por que ficar só uma responsabilidade da mãe, né? Então, acho que tem que ir quebrando. Mas hoje a gente tem pais muito presentes, né? Sim. Tenho amigas que trabalham e o pai fica em casa. E por que não, né? Sim. O home office hoje ajuda bastante também, né? Muito. A licença, eu acho, e fica a dica aí, gente. Licença paternidade. Eu acho que o pai tinha que ter 4 meses, sabe? Junto com a mãe, 6. Porque ela está exausta.
a ajuda de um para com o outro vai ser assim, muito significativa, sabe? É assim, falar também com relação aos laços, né? Com os filhos, isso é tão importante desde o início. O puerpério é difícil demais para a gente, o pai ter 8 dias e a mãe sozinha o restante, né? Então, eu acho que tem que se rever leis, se rever tantas coisas para que flua realmente, né? Bacana. Ô, Grazi, nós estamos agora aqui com um vídeo do Bruno. Vamos ver o que ele vai falar a respeito desse papel do pai? Olá, eu sou o Bruno. Sou o Samuel. Falar sobre paternidade, o pai tem que fazer de tudo. A gente sempre considerar que é todo dia, né? Não é por causa do Dia dos Pais. A demanda é puxada, existe uma rotina. Que pai tem que fazer de tudo é todos os dias. Somos homens capazes, cuidadores de fazer tudo. E com certeza vai refletir nessa nova geração. Então, temos que cuidar, fazer comida, arrumar casa, trabalhar, né? Então, não é só trabalhar. O dia a dia, ele é bastante importante, né? E depois não adianta chorar. Depois que, eu não tenho tempo para o meu filho. Nada pode ser mais importante que os nossos filhos. E tem que ser agora. Porque depois o tempo passa, não tem como recuperar mais, né? Você vai sentir falta e principalmente as crianças vão sentir muito a sua falta. Então, pai tem que fazer de tudo todos os dias. A sua presença importa, ela é muito importante, mas muito importante, e a falta é irrecuperável. Fechou? Tamo junto, Samuca. Valeu! Que coisa mais linda, gente. É sobre esse tipo de pai, né? Eu acho que o meu marido é um pai assim, né? Que fez o Gui, tipo assim, quando a Bia ficou grávida, eu tenho que ser um pai tão bom quanto o meu. Não é sobre se comparar. Mas hoje o Silvio fala assim, o Gui é muito melhor do que eu. Que fofinho. Então isso é muito bonito de ver porque herdou isso, né? São memórias. Daí você vai criando aquele laço, aquela afetividade. E não é pesado, né? Tem que ser junto. O Gu não é papai ainda, mas assim, é uma coisa que ele fala que quer, sabe? Eu quero ser pai. Então, é porque teve a presença, né, daquele que não foi só uma figura para jogar futebol, também, mas participou desde de tudo, né? Não é só a mãe que dá bronca, né? Porque eu falo que as mães são mais chatas, né? Mas fica o papel, né, menino? Mas eu acho que os pais estão entendendo esse lado e estão absorvendo, e é isso, né? Feliz Dia dos Pais para esses papais maravilhosos. Isso mesmo, abracem parabéns. a paternidade como ela merece ser abraçada, né? Muito bem. Eu acho que é sobre isso. Feliz Dia dos Pais pro meu pai. Pai, beijo, te amo. Bem, aproveitar também, né? Deixar aqui pro meu pai também, o pai do Luíde. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. É isso aí. E o pai dos meus filhos também, né? Muito que é meu bem. amor. Pronto. Muito bem. Isso aí, Sueli. Grazi, muito obrigada. Imagina, Te aguardo semana que vem com mais assuntos super legais. Vamos ver o que vem de bom aí para nós, tá ótimo. Muito obrigada. E é isso aí, gente. Nós ficamos aqui com esse café gostoso. E você pode rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar no canal da TV Horizonte, no YouTube. E assistir a nossa programação em tempo real. Aproveite e siga também a TV Horizonte nas redes sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. Vale lembrar que estamos nos canais 30.1 do HDTV Digital, o 159 no Vale Net e 513 no Vivo TV. Então, pessoal, muito obrigada. Você aí de casa, foi um prazer imenso estarmos com vocês nessa tarde. Eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais!